Então, queridos, hoje nós vamos começar o nosso mini curso de cartografia. Para quem não me conhece, vou me apresentar de novo. Eu sou a Priscila Medeiros, sou geógrafa formada pela UERJ, fiz licenciatura. Atualmente eu estou terminando o bacharelado, né? Estou no último período das matérias que faltam. Já fiz o mestrado também na PUC em 2017 e terminei no início desse ano. E esse curso, resumido, né? Obviamente, a gente não vai conseguir trabalhar com conteúdo como se fossem 6 meses, né? Que é um semestre da faculdade. Mas eu vou tentar trazer aqui os pontos mais importantes para que a gente juntos, né? Nós possamos desvendar um pouco, né? Da cartografia, dessas dificuldades que geralmente o pessoal de geografia ou das ciências humanas tem um pouco mais, tá? Então vamos lá. Nossa primeira aula, ela vai começar falando sobre as noções de cartografia. Então, sobre uma introdução, né? Bom, a cartografia, ela vai ser um conjunto de técnicas, né? Que tem como finalidade a representação de elementos e fenômenos no espaço geográfico. Então, o geógrafo, por exemplo, ele vai ter uma problemática. E essa problemática ela vai acontecer no espaço geográfico e através da ferramenta, né, da ciência cartográfica, a gente vai poder fazer uma representação, né, desses elementos e desses fenômenos. Bom, para que foram criadas, né, esses mapas? Bom, para demarcar no início essa configuração espacial, a necessidade, né, do desenvolvimento dessa, que futuramente seria a ciência da cartografia, foram para demarcar os núcleos de povoamento e os territórios de caça das sociedades mais antigas, né? Então, quem nunca ouviu falar que a geografia, né, e a cartografia, antes de mais nada, serve para fazer a guerra, né? Então, aqui eu trago para vocês, né, um mapa, que seria o mapa de Bedolina, na Itália, de 1500 a.C. Então, quanto tempo que já não existe, né, essa necessidade de demarcação dos fenômenos espaciais. E é um mapa de representação de uma aldeia na região do Rio Pó, ao norte da Itália. Bom, as técnicas dos documentos cartográficos, eles foram evoluindo com o tempo, né? Obviamente, ele não surgiu como nós conhecemos hoje em dia, né? Com a geotecnologia, né? Essa maior facilidade que a gente tem em trazer tudo para o computador e manusear. Então, as representações, elas iniciaram em rochas, né? Então, no início, esses povos, eles conseguiam demarcar esses fenômenos, esses elementos do espaço geográfico em rochas, em cavernas, aonde era possível fazer esse desenho, essa arte. Até o que a gente conhece como mapeamento tridimensional, né? E essas visualizações no computador. Como vamos qualificar a cartografia, né? Como podemos qualificar essa ciência? E aí eu trago a pergunta para vocês. Seria ela um método científico a serviço de outras ciências? Como que os pesquisadores e até as próprias pessoas que utilizam essa ferramenta, a cartografia e o geoprocessamento junto, seria uma ciência ou seria só uma ferramenta para desvendar outros fenômenos? Bom, a cartografia, ela é um método, né? Como método, ela é compartilhada por alguns autores. Então, entre eles, Lacoste. Nesse primeiro momento, a gente vai tratar a cartografia como método e não como ciência. Bom, Lacoste, ele vai falar que o método que permite pensar eficazmente e estrategicamente a complexidade do espaço terrestre é fundamentado em grande parte sobre a observação das interseções dos múltiplos conjuntos espaciais que se podem formar e isolar pelo raciocínio e pela observação precisa de suas configurações cartográficas. Então, você vai tratar, nesse primeiro momento, você não, né? Lacoste ele vai tratar nesse primeiro momento a cartografia como um método, como uma ferramenta de análise. A perspectiva da cartografia como uma dimensão técnica, né? Como uma ferramenta. Seria uma tecnologia voltada para a produção de mapas, que é responsável pela aquisição de dados, design de mapas,
produção, reprodução e planejamento e execução de mapa sistemático. O período inicial da cartografia como ciência, a gente vai começar agora a falar como ciência, teve início na segunda metade do século XIX. Então, quanto tempo aí levou para a cartografia ela ser reconhecida como uma ciência? Até então, ela era uma técnica de representação espacial, né? Mas como a cartografia ela vai poder influenciar em outras ciências, né? Então, aqui, né, temos um mapinha do Harry Potter. Bom, a aplicada ciência geográfica, ela vai permitir analisar os fenômenos de ordem física e de ordem social, como eu falei para vocês no início, né? Vai ser uma ferramenta, o geógrafo, né, o biólogo, eles vão analisar um fenômeno no espaço e vai usar a cartografia, o geoprocessamento como uma ferramenta, né? Não vai estudar a ciência cartográfica e o geoprocessamento em si, mas utilizar como uma ferramenta. E essa ferramenta, ela vai dar orientação para os estudos pré-campo ou até mesmo dispensar alguns deles. Então, por exemplo, o meu mestrado, ele foi no sul do estado do Amazonas, né, no município de Lábrea. E através da ferramenta do geoprocessamento e das imagens de satélite, da cartografia, nesse primeiro momento eu não tive a necessidade de ir a campo, né, trabalhar, analisar o fenômeno que era a expansão do agronegócio. Então, a cartografia ela me auxiliou dessa forma. Ela ajuda, né, no processo de ensino e aprendizado da geografia no âmbito escolar. Então, o professor ele pode trazer para a sala de aula, tratar com os alunos utilizando o Google Earth, né? Ou outros sites interativos de mapeamento. Do ponto de vista administrativo, os mapas temáticos e as cartas, eles vão servir de base para obras públicas, controle de recursos naturais, logísticas de atividade econômica, entre outras. Então, a cartografia, ela tá aí, ela auxilia na prefeitura para poder fazer o mapeamento das ruas, para fazer a cobrança de IPTU, né? Todas essas problemáticas que existem dentro de uma cidade, a cartografia ela também vai auxiliar essas problemáticas. Vai auxiliar em projetos de análise ambiental, gestão do território, tanto no meio acadêmico como na administração pública, né? Então, para pesquisas, né? Desenvolvimento de pesquisa e gestão do território, demarcação de terras indígenas. Então, a cartografia ela vai servir para todos esses estudos. E a cartografia, aí, ela vai se apresentar como uma ciência aplicada. Ela possui problemas práticos, ela soluciona problemas práticos. E a teoria cartográfica, ela está estruturada em elementos. Então, a linguagem cartográfica, modelagem cartográfica, comunicação cartográfica, gerenciamento de dados geoespaciais, processamento de dados especiais e visualização dos dados espaciais. Então, ela tem uma característica própria, né? Então, ela pode ser considerada, sim, uma ciência, né? E aí eu trago a pergunta, desta forma, podemos aproximar a cartografia da produção científica? Então, eu dei já vários exemplos para vocês e a resposta é sim, nós podemos trazer a cartografia para a produção científica, sim. A cartografia, ela é uma ciência, por quê? Porque ela configura um sistema que produz o seu próprio conhecimento, como objetivos, elaboração de questionamentos, possui métodos de trabalho e fundamentação teóricas específicas. Para Taylor, a cartografia ela responde a uma pergunta: onde? Então, quando a gente pensa em utilizar a cartografia ou geoprocessamento para fazer uma análise espacial, onde? Onde que é essa análise? É no município de Lábrea? É na região norte? Então, a gente tem uma localização. Mas ela também vai responder outras questões. Por quê? Né? Então, a gente vai responder que a cartografia, por quê? Quando, né? Mapeamento, vamos fazer uma análise, um monitoramento de um determinado fenômeno, né? A expansão do agronegócio, 1990, 1992, 1993, por exemplo. Por quem? Quem é que está associado nesse fenômeno? É o Estado? É a população local?
são povos tradicionais? Para que finalidade? Né? Então, é intencional, não é? Qual é a problemática? E como representar? Como que nós vamos representar? Numa escala de pouco detalhe? Numa escala de maior detalhe? Como que vai ser essa representação? A cartografia está representada em 3 esferas, né? Então, vai ser a ciência, juntamente com a técnica, e a cartografia é uma arte, né? A gente consegue entender que ela é uma arte porque existe todo um desenho, né? O mapa, os traçados, vai ter tudo trazido para o computador e vai ser um desenho. Então, ela é essas 3 esferas: ciência, técnica e arte. Nessa primeira aula, eu apresentei para vocês um pouquinho de noções de cartografia, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Lá no nosso grupo do Instagram, vocês podem deixar dúvidas, sugestões, de repente, comentários. Vamos interagir lá pra gente poder conseguir conversar e aprofundar mais ainda o nosso conhecimento, tá bom? Então, deixa aí o comentário de vocês no grupo e até a próxima, até o próximo sábado.